Olá pessoal, mais um vídeo. Vou falar de mais um livro. Vou falar hoje de um autor que eu adoro. Possivelmente tem um mosquito aqui. Possivelmente é um dos autores meus favoritos. Dá para dizer isso porque eu tenho toda a obra dele. Apesar da sua obra não ser muito grande, eu tenho todos, porque é um autor que me interessa muito, um autor muito importante. E um autor que fez ele marcou a literatura mundial. O que ele influenciou de outros autores é um negócio absurdo. Foi um gênio da literatura. Estou falando do Kafka, claro, que está aí no título do vídeo. E estou falando do Processo, que eu vou mostrar para vocês daqui. O Processo, Franz Kafka. Tá? Essa minha edição aqui é do Clube do Livro. Edição de sebo. Vamos lá. Franz Kafka nasceu em 1883, morreu em 1924. Morreu de problemas cardíacos. Ele sempre teve uma saúde debilitada e acabou morrendo de insuficiência cardíaca. Ele era fraco, ele era magrinho, sempre passou a vida meio doente. Era depressivo também. Ele teve... Bom, falar um pouco sobre ele, né? Ele nasceu em Praga, capital da República Tcheca, né? Na época era Tchecoslováquia. Na verdade não era nem Tchecoslováquia, porque na época era, acho que, o Império Austro-Húngaro, né? Pegava tudo. Depois da guerra que foi dividido. A Europa foi retalhada ali entre países... que na verdade depois virou Tchecoslováquia e aí depois, mais recentemente, separou. Virou a Eslováquia, virou um país, e a República Tcheca virou outro. Então o mapa geográfico do mundo está sempre em alteração. Mas enfim, ele nasceu em Praga e ele faleceu numa cidadezinha próxima de Viena, que eu não vou lembrar o nome. Viena hoje é Áustria, Praga, República Tcheca. Então é mais ou menos isso. Mas é tudo mais ou menos na mesma região ali. Fazia tudo parte do Império Austro-Húngaro. Ele se formou em Direito e trabalhava numa companhia de seguros. E escrevia nas horas vagas. Essa foi a vida dele. Ele tinha um problema com o pai dele era muito autoritário. Ele teve problemas com o pai. E ele teve uma noiva também com quem ele tinha idas e vindas, digamos assim, chamada Milena. Inclusive tem 2 livros que saiu no Brasil, um Cartas a Meu Pai e outro Cartas a Milena, que compila toda a obra, tudo que ele mandou de cartas para o pai dele e tudo que ele mandou de cartas para namorado, a noiva dele, enfim. São livros interessantes, mas são livros assim que não tem a ver com a literatura, mas tem a ver com o pensamento dele. Dá para você tentar entender um pouco da alma dele através das cartas que ele escrevia. A sua obra é pequena, muito pequena, porque ele publicou pouquíssima coisa em vida e ele deixou em testamento para o seu amigo Max Brod que ele queria que, depois que ele falecesse, ele queria que todos os escritos dele fossem queimados. Felizmente, Max Brod foi um amigo da onça, não seguiu aquilo que o Kafka pediu e acabou publicando várias obras maravilhosas que foram publicadas só depois da morte dele, entre elas O Processo. Então, boa parte do reconhecimento do Kafka se deve ao Max Brod, que lançou pelo menos mais da metade da sua obra, que ia ficar inédita e ia ficar perdida, né, se não tivesse feito isso. O Kafka era meio temperamental e ele não queria que isso fosse publicado, não sei por que motivo, mas enfim, são livros fantásticos. Então a obra dele é formada por 4, 5 romances, acho que 4 ou 5 romances no máximo. Esses 2 livros de cartas, Cartas a Meu Pai e Cartas a Milena, e alguns volumes de contos. Na verdade, os contos foram lançados esporádicos. Aqui no Brasil, cada editora dá um nome de um livro que e reúne uma quantidade de contos. Então, aqui no Brasil, você tem livros com nomes diferentes que têm os mesmos contos, inclusive, porque cada editor
dá um nome de um livro, coloca uma quantidade de contos e vai, né? Aí o outro dá um outro nome, coloca, às vezes, contos muito parecidos, tem que tomar cuidado quando vai comprar livro de Kafka de contos por causa disso. Isso sem contar que no Brasil as traduções, né? Tem o mesmo livro de Kafka, saiu com dois nomes, A Toca e A Construção. Na verdade, chega a ser um conto mais comprido, não chega a ser um romance. Mas é muito bom e em alguns editores traduziram como A Toca e outro como A Construção. Então, se você tem A Toca e você vê lá o livro A Construção, opa, vou comprar porque eu não tenho. A hora que você vai ler é a mesma coisa. Porque duas editoras lançaram com nomes diferentes o mesmo livro. Tem umas coisas que só acontecem no Brasil. Mas enfim, a obra de Kafka ela é muito conhecida entre quem gosta da boa literatura. Além do Processo, que é o livro que eu vou comentar um pouquinho, nós temos a Metamorfose, que é um livro muito famoso dele. Nós temos o Castelo, que talvez seja o livro mais bem escrito dele, mais denso, é também o mais grosso. Nós temos a Toca, a Construção, que eu falei, às vezes saiu como Toca e Construção. Nós temos aí os contos, a Colônia Penal, Diante da Porta da Lei, O Artista da Fome, Josefina e muitos outros aí, muitos contos muito interessantes também. Há quem diga, inclusive na orelha desse livro, diz que a obra máxima do Kafka foi O Processo. Esse negócio de obra máxima, quando o autor não tem um livro que é muito acima dos demais, que assim, é acima de qualquer crítica, que você diz, é esse aqui, por exemplo, o Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Dificilmente você vai encontrar algum crítico, alguém que tire do pedestal de melhor obra dele, embora ele tenha escrito outros livros bons. Mas assim, é o topo da coisa. No caso de Kafka, os livros dele são todos muito bons, então para você apontar qual é o central, qual é o principal da sua obra, é muito grande, é muito difícil. Há quem diga que é o Processo, há quem diga que é o Castelo, há quem diga que é a Metamorfose. Então, um dos três. Para mim, os três são muito bons. É claro que tem alguns que eu posso achar um melhor que o outro, mas os três representam muito bem o que é a literatura do Kafka. O Castelo, como foi um livro póstumo, né, que o editor, ele foi escrito entre 1914 e 1915. Ele foi publicado em 1925, um ano depois da morte do Kafka. Como é uma compilação, o Max Brod pegou todos os escritos do Kafka, editou e lançou, esse livro está incompleto, infelizmente. Então, é um livro de 10 capítulos, sendo que você tem alguns capítulos que falta coisa, e no final ele enxerta algumas coisas, alguns fragmentos que ele acha que pode ter sido de alguns capítulos do livro. Então é um livro que não foi finalizado. Mas mesmo assim você vai dizer, então se não foi finalizado, então não vale a pena ler, porque a história está pela metade. Não. O livro tem um fecho. Então o livro tem um fecho e o principal desse livro não é nem o fecho do livro. O principal desse livro é o tema, é o que ele trata no livro. Vou falar um pouquinho da história dele, então. O Processo trata da história sui generis de Joseph K. Joseph K. é um funcionário de um banco, funcionário bem sucedido, aí, um cargo mediano de um banco, mas importante na época. E vivia tranquilamente, estava com a vida tranquila, morava ali na sua pensão, na sua hospedaria ali, no seu lugar tranquilo. E numa bela manhã ele recebe a visita de dois oficiais, dois policiais, que o comunicam que ele está sendo processado. Ele está sofrendo um processo, ele vai responder em liberdade, mas ele está sofrendo um processo. Vai ter as audiências e vai ter que comparecer em alguns locais. E é assim que começa o livro. Aí, claro, ele não sabe do que se trata, evidentemente, ele é inocente, não sabe o que aconteceu, então ele começa, ele passa a ir nas repartições
Uma coisa muito interessante, o Kafka ele tinha um pouco de aversão à burocracia. Aliás, não é só o Kafka, todos nós temos, né? Se você quiser fazer um paralelo da burocracia desse livro com a burocracia brasileira, totalmente válido, porque tem tudo a ver. Então, o que aconteceu foi o seguinte: ele começou a ir em várias instâncias da cartórios e tribunais e outros locais, e ele não consegue descobrir do que ele está sendo acusado, ele não consegue descobrir qual é o processo contra ele, quem está acusando, o que ele fez para poder se defender, ele não tem a menor ideia. E ele não consegue isso em lugar nenhum. Já aconteceu com vocês aqui no Brasil, não? De ter que... Hoje em dia tem internet, mas vamos pegar 10 anos atrás, 15 anos atrás, você tem que ir numa repartição pública fazer alguma coisa, você fica uma hora na fila aqui, pega a ficha, chega lá, não é nesse guichê, é no outro. Não é aqui, é o outro. Aqui então você preenche um negócio, agora você vai pagar lá 3 quarteirões para cá, depois você volta, aí você dá um negócio aqui, e depois, 15 dias depois, você volta para pegar não sei o quê. É mais ou menos assim, não é? Vai fazer uma renovação de carta de motorista, vai tirar uma segunda via de título eleitor, é tudo assim. Hoje em dia alguma coisa está facilitada com as coisas, com a internet e com poupa-tempo, mas a maioria da coisa continua burocrática. Eu tive que tirar segunda via de reservista esse ano ainda, ano passado, não sei se foi esse ano. O cartório eleitoral ele não tem nem computador, ele funciona na máquina de escrever e fichário. Então, você tem uma ideia do como é que está a burocracia ainda brasileira. Enfim, então o Kafka faz nesse livro uma crítica da burocracia, da imensa máquina burocrática que oprime as pessoas e não dá informação para a pessoa conseguir se defender daquilo ali. Claro, durante o romance, o romance segue. A princípio ele fica tranquilo, porque não sabe o que está acontecendo, mas sabe que é inocente, está tudo bem. Um tio dele se propõe a ajudar, porque ele está com esse problema, faz ele contratar um advogado para saber do que está acontecendo, mas mesmo assim ele não consegue saber do que ele está sendo acusado. E com a pressão da sociedade, os comentários, opa, ele está sendo processado, pode ser preso e tal, então isso começa a afetar o lado psicológico dele. A princípio ele estava tranquilo, depois ele passou a ficar intranquilo, porque ele não consegue saber do que ele está sendo acusado, ele continua acusado, e a sociedade olha para ele agora como uma pessoa que foi acusada de um processo. Então ele não sabe o que fazer para conseguir se livrar disso, para se inocentar disso, porque ele não consegue nem imaginar do que ele está sendo acusado. Então, o livro é isso. Eu não vou contar o final, só vou até aqui. O enredo do livro é esse. É uma crítica à burocracia estatal, principalmente. Os ambientes que ele frequenta, os locais que ele vai, só um minutinho. Minha nutricionista pediu para trocar a Coca Light pelo suco. Então é isso. Os locais que ele frequenta, os salões burocráticos, os tribunais, são locais opressivos, locais tétricos, locais que assombram. A verdade o Joseph K. ele representa K, Joseph K. K é exatamente a letra K. Pode ser, e algumas pessoas dizem que inclusive alguns críticos, que o K representa o próprio Kafka, uma pessoa oprimida no mundo. E ele, de certa maneira, ele constrói aqui um personagem que está sendo oprimido pela máquina estatal, que está pressionando, está oprimindo. Não sei se vocês já ouviram falar, talvez já tenham ouvido falar, eu já ouvi pessoas me dizerem esse termo sem saber do que se trata, porque é um termo que foi popularizado no Brasil. Você está vivendo uma situação kafkiana. Você já ouviu esse termo? Essa é uma situação kafkiana. Já ouviu? Provavelmente você tenha ouvido em algum lugar. A maioria não sabe de onde vem. Vem exatamente daqui. Vem da literatura do Kafka e basicamente desse livro aqui, do Processo. O que é uma situação kafkiana? Uma situação kafkiana é uma situação surreal. É algo que está acontecendo com você que você não tem a menor ideia de como aquilo ali aconteceu. Mas está acontecendo. Ela é presente, mas você não sabe como aquilo começou.
Então isso é o que significa uma situação kafkiana, que vem exatamente da literatura do Kafka. Ele inventou esse termo e ele inventou essa literatura, que depois foi Sartre e outros usaram mais para frente essa mesma temática que ele lançou nessa virada do século XIX para o século XX. Kafka é um autor indispensável. Se você quer ler algo de bom na literatura, se você quer aprender literatura, se você quer ler os bons livros, Kafka é fundamental. E não tem mais do que 10 livros para você completar a obra dele. Você acha todos os livros em sebo, se você quiser pagar barato, você acha em livrarias, boa parte. Alguns estão editados, alguns não estão, mas você acha muito facilmente os livros dele. E são livros pequenos, esse aqui é um livro que está incompleto e tem 200 páginas, contando os enxertos. O livro maior dele é o Castelo, é um livro um pouco mais denso e um pouco mais grosso. Mas também é um livro fácil de ler. A escrita dele não é complicada, não tem nada de difícil na leitura, não tem nada de difícil na compreensão da obra. É que você tem. O que vai acontecer muitas vezes, como você está lendo esse processo aqui, esse livro, você vai ficar muito angustiado, porque se você entrar na pele encarnar o Joseph K., você vai viver a situação dele. Você viver a situação dele é uma angústia danada, porque imagina você estar sendo acusado de algo, é uma acusação que pode te prender, pode mudar a sua vida, pode desgraçar a sua vida, e você não sabe por quê. Você não fez nada e não sabe quem está te processando e por qual motivo. É uma situação enlouquecedora, né? Então é com esses temas que o Kafka lida. E é fantástico, né? Não tem muito mais o que dizer. Então, mais do que recomendado. Kafka é um dos livros. Eu devia ter feito, inclusive, a resenha dele num dos primeiros vídeos, porque é dos meus autores favoritos. E merece ser lido, tá bom? Recomendo, inclusive, que vocês comecem por esse livro aqui, que é um livro tranquilo de ler. Tem alguns livros um pouco mais complicados de compreensão dessa segunda parte, mas em geral não é uma literatura difícil, não, tá bom? Quem gostou. É, teve, teve um filme que foi feito desse livro aqui, O Processo. Se não me engano, foi na década de 80 e quem atuou foi o Anthony Perkins, aquele cara que fez o Norman Bates de Psicose. Quem gosta de cinema deve conhecer. Eu não assisti esse filme ainda, eu acredito que eu tenha, não lembro se eu tenho ou não. Não sei dizer então para você se é bom ou ruim, mas já foi transposto para literatura, para o cinema, tá bom? Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no meu canal, você clica ali, inscrever-se no canal. Não esqueça que para receber todas as notificações, não basta você se inscrever no canal, você tem que clicar no sininho que tem ali e dizer quero receber todas as notificações desse canal. Senão o YouTube não vai te notificar, que é o que está acontecendo e tem alguns, alguns inscritos no meu canal que estão reclamando que não recebem essa notificação do YouTube. Então você tem que inscrever-se no canal, clicar é um sinozinho que tem ali. Você clica no sino e coloca lá, quero receber todas as notificações do canal, a opção. Aí você começa a receber e não tem mais problema, porque eu já fiz esse teste também com uma outra conta que eu tenho, tá bom? Então é isso, esse canal continua sendo sempre a divulgação das minhas palestras literárias e aulas particulares. Se você tiver interesse, você me manda um e-mail, meu endereço está sempre na descrição do vídeo, tá bom? Críticas, sugestões, dúvidas, xingamentos, não sendo para mamãe e papai que já se foram, vocês podem fazer nas linhas abaixo aí, são sempre bem-vindas, tá bom? Então uma saudação e até a próxima.